Não pule este vídeo, Deus tem algo para te revelar agora. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Difícil é que morra alguém pelo justo, pois poderá ser que morra pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois até a lei estava a morte, sem que houvesse pecado, porque se não houvesse lei, também não teria havido transgressão. Entretanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Porém, a dádiva não é como a transgressão, porque, se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. E não é como pela oferta de muitos que pecaram, porque o juízo veio de um só para condenação, mas a dádiva veio de muitos pecados para justificação. Porque se pela transgressão de um só reinou a morte, muito mais reinarão em vida pela justiça daquele que é um só, Jesus Cristo. Assim que, como por uma só transgressão veio a condenação a todos os homens, de igual modo, por um só ato de justiça veio a graça que traz a vida a todos os homens. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também muitos serão feitos justos pela obediência de um só. A lei, porém, entrou para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em resumo, a Bíblia nos mostra que, embora o pecado tenha trazido a morte e separação de Deus, a graça e o amor de Deus, manifestados em Jesus Cristo, nos justificam pela fé, trazem reconciliação, esperança e vida eterna. Os desafios e as dificuldades só fortalecem nossa fé e esperança, porque o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nossos corações. A história da humanidade, desde Adão até Jesus, revela que o dom da salvação é maior que o pecado. Jesus venceu a morte para que possamos viver eternamente em paz com Deus. Essa é a mensagem central que conecta todos os livros da Bíblia. Deus oferece graça abundante a todos que creem, trazendo vida em meio a um mundo marcado pelo pecado.